Graça e a paz, família Bechamar, que Deus te abençoe, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, te proteja em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que estão nos acompanhando nesses dias, de isolamento, desses dias, o qual estamos aqui trazendo uma palavra para que você creia naquilo que Deus pode fazer, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Mais à frente estaremos falando algumas instruções para você, de como você poder ser fiel à obra do Senhor. A gente vai estar passando instruções para a igreja, em nome de Jesus. Teremos a igreja aberta algumas horas para que você possa comparecer lá, levar seu pedido de Jesus. Amém? Mas isso a gente passa no próximo vídeo, a gente manda as informações para vocês. Eu quero ler hoje, está lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, versículo 4, que diz o seguinte: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela provoca paciência, ela produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Amém? Numa versão nova, na linguagem de hoje, diz assim: porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Então, ele produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. Então, a perseverança produz esse caráter aprovado. E o caráter aprovado vai nos trazer a esperança. Talvez se a gente tivesse que dar um título a essa mensagem, eu colocaria assim, que Deus, ele não está ocupado, mas Ele está disposto e bem vivo, para nos abençoar. As coisas mais complicadas, amado, que nós de entendermos, são as necessidades que esperamos. Por mais que o mundo esteja frenético, mudando seu ritmo, a verdade é que todos nós, independentemente da geração em que nascemos, nunca soubemos muito bem nos adaptar com a ideia de esperar. A palavra de Deus diz que espera no Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Então nós temos que aprender a esperar, e isso não é uma habilidade humana muito fácil. Quando optamos pela espera, passamos a entender o tempo natural de cada situação ou de cada indivíduo, que não será o mesmo que queremos ou tínhamos imaginado antes. Então, aquilo que eu imagino, aquilo que eu quero, não é exatamente aquilo que eu possa ver, ou a situação de cada tempo, de cada momento, de cada pessoa, ela vai agir ou vai ser de uma forma diferente. Então, a tendência do ser humano é querer tudo para o agora, tudo para já. E aí nós aceleramos um processo e metemos os pés pelas mãos, por querer acelerar o processo que deveria ser respeitado. Todos temos histórias que, se tivéssemos esperados, talvez essa espera pudesse ter feito alguma diferença, no resultado daquilo que nós buscávamos ou buscamos. Talvez o grande problema esteja em nossa predisposição para associar a espera com a estagnação. Então, esperar não é ficar estagnado, parado, sem fazer nada. Mas esperar está ligado a descansar no Senhor. Isso acontece porque temos um péssimo costume, muitas vezes, de comparar nossa vida com a dos outros. Então, nós olhamos para alguém ao nosso lado, alguém que está do outro lado, e falamos: puxa, parece que a situação dele é melhor do que a minha, parece que ele consegue as coisas mais rapidamente ou mais fáceis do que eu consigo. Então, quando focamos demais no que ainda não somos e não temos, além de tornarmos pessoas chatas e ingratas, nós deixamos de viver aquilo que plenamente nós somos, ou daquilo que nós fomos criados, nós fomos criados para fazer. Então, se nós começarmos só a prestar atenção na vida dos outros, só prestar atenção no jardim do vizinho, nós vamos ver que o jardim do vizinho, a grama é mais verde do que a nossa.
mas na realidade é porque nós estamos distantes, nós estamos vendo com outros olhos. A felicidade verdadeira não está mais naquilo que nós possuímos, dinheiro, casa, bens, né? Mas sabemos que nós somos, né, em Deus, e quando somos amados por Ele, então é isso que nós temos que entender, né? Mas que a felicidade é quando nós estamos em Deus, é quando nós somos em Deus, é quando nós somos amados por Ele. Ninguém tem uma vida perfeita, nem mesmo as celebridades, nem muitos pastores, então ninguém tem uma vida perfeita, nós não somos perfeitos, mas como diz a palavra de Deus, nós buscamos a perfeição em Cristo Jesus, porém sempre vamos achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? Como eu já disse. A questão é que a distância entre eu ver e estar vivendo aquilo, ela é o que vai mudar o meu foco e vai mudar a minha decisão, a minha posição. Então a questão é que a distância não nos permite ver com nitidez suficiente para ver as pequenas realidades, né? As imperfeições, os problemas do gramado do vizinho. Nós não vemos, nós só vemos de longe. E aí nós não compartilhamos, aí nós não vivenciamos a sua luta diária, não vivenciamos a sua busca diária, e aí nós achamos que eles são, né, que o gramado dele é melhor do que o nosso gramado, né? Então, por esse motivo, muitas vezes somos pegos de surpresa pelos resultados dos outros, né? Sem considerar o nosso ritmo diferente do outro. Então, cada um de nós temos um ritmo, cada um de nós, né, somos dirigidos por Deus e temos uma maneira de agir, uma maneira de conduzir a vida. Assim, quando tudo parece travado, em realidade, de uma hora para outra, parece que o seu vizinho lá do gramado perfeito, né, ele ganha algo, ele conquista algo, e ele é promovido, e ele recebe um dinheiro que estava travado na justiça, e todas as situações que precisávamos ou queríamos, mas por alguma razão ainda não aconteceu conosco, mas aconteceu com ele. Então nós começamos a observar as pessoas ao nosso redor e achamos que elas são mais capazes ou melhores do que nós, mas não é isso. Sabe por quê, amados? Quero dizer uma coisa para você: o Senhor nunca vai nos expor antes de nos treinar. Então Deus, ele sempre vai nos treinar primeiro. Foi a vida toda do povo de Deus lá no Egito, no exílio, na Babilônia, no Velho Testamento, as histórias do Velho Testamento, você vê que o povo sempre, né, ele foi treinado antes de ser exposto. Então Moisés, quando ele vai para o deserto, quando ele sai para o deserto, ele vai ser treinado primeiro, ele vai aprender algumas coisas para depois ele voltar como libertador, para depois ele voltar para livrar o povo. Mas antes ele foi treinar, ele teve um treinamento no deserto, ele teve um treinamento na sua vida pessoal, para depois Jesus, né, para depois Deus expô-lo diante do faraó, para que ele pudesse conquistar a liberdade daquele povo. A tribulação, a palavra de Deus diz que, no texto que nós lemos, que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência é a experiência, e experiência é caráter aprovado. Então, quanto mais experiência você tiver, mais o seu caráter está sendo moldado. Mas nós temos que moldar o nosso caráter igual ao caráter de Cristo, igual ao caráter da palavra de Deus, e a experiência, ela vai trazer esperança. Então, quando eu tenho um caráter aprovado, isso me dá esperança. Então, me dá esperança de conquistar, me dá esperança de que vai ter um dia melhor, me dá esperança de que eu vou conseguir passar por essa dificuldade, me dá uma esperança que amanhã, né, eu não vou precisar correr atrás, porque as bênçãos do Senhor é que virão atrás de mim. Então esse caráter aprovado é que vai nos trazer essa esperança. E se hoje você está esperando por algo que Ele prometeu, né, você saiba que de repente você pode não estar preparado ainda para o risco da situação, porque existem riscos em tudo aquilo que nós somos provados, em tudo aquilo que nós somos, né, atribulados, em tudo aquilo que nós somos experimentados. Existe um risco, né, para esta situação, e tudo, mas tudo bem, né? Tudo bem, isso é natural da vida. A palavra de Deus, ela nos fala o seguinte, que o menino crescia
Lucas, né, capítulo 1, versículo 80, diz o seguinte, que o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até os dias em que havia de mostrar-se a Israel. O texto está falando de um menino, de uma criança que nasceu e que tinha um propósito na sua vida, que tinha uma meta na sua vida, que tinha um plano, né? Deus, ele tinha algo para a vida dele, mas o texto mostra que alguém que ele tinha um propósito extraordinário, e havia de ser compreendido a importância de respeitar os tempos, porque quando ele nasceu não era para aquele tempo, quando ele talvez ficou adolescente, jovem, também não era para aquele tempo, mas era quando ele tivesse a idade certa, o tempo certo, porque ele tinha que respeitar esses tempos. E o que eu e você precisamos aprender é isso, né? Deus, ele não anda ocupado, Deus, ele não está ocupado, ele nunca está ocupado para abençoar você, ele nunca está ocupado para nos livrar, né? Para nos dar livramento. Então, o propósito desse menino era algo surpreendente, e a palavra de Deus revela que esse menino era João Batista, aquele que precedeu Jesus. Antes de se tornar uma voz que clama no deserto, ele ficou anos, né, se preparando, né, para assumir aquilo que Deus havia criado para ele fazer. Então, João Batista, ele vai para o deserto, ele nasceu, aí ele vai para o deserto, viver no deserto, até o tempo dele se cumprir, até se cumprir a vontade de Deus na vida de João Batista, para depois sim ele voltar e ser chamado, ou, né, ser dado esse título, ou esse nome, né, a voz que clama no deserto. Então, ele não nasceu e já foi clamar no deserto, ele não nasceu e falou assim, não, Deus já me deu a benção, agora eu sei o que eu vou fazer, não preciso fazer mais nada. Não, ele foi treinado, amados, ele foi para o deserto para ser treinado, ele foi lá para, né, comer gafanhoto, para comer mel, para passar, né, as suas lutas no deserto, até ele ser treinado, para que no dia exato ele pudesse voltar e ser essa voz, né, que clamava no deserto, né? Então, se Jesus, que era Deus, né, Jesus, amados, que era Deus, ele não pulou nenhuma fase da sua vida, por que nós pensamos que nós devemos, né, que devemos seguir por outro caminho? Então, por que nós queremos pular fases da nossa vida? Por que nós queremos passar, eu não quero passar essa situação, eu não quero viver isso, eu não quero, né, experimentar isso? Então, por que nós não queremos? Se do próprio Jesus, ele não, ele seguiu a vida dele dentro do plano daquilo que Deus queria. João Batista, ele preferiu crescer mais por dentro do que por fora. Por isso que o texto diz, ele crescia e enrobustecia no espírito. Então, ele era forte no seu espírito, então ele estava forte no seu espírito, então ele estava se revestindo de algo para algo maior na vida dele. Então ele queria fazer algo maior, então algo iria acontecer na vida de João Batista, e ele seria usado, né, para propagar o Cristo, para falar, né, do arrependimento, para trazer o povo ao arrependimento. Mas ele precisava primeiro ele estar cheio, primeiro ele estar, né, enrobustecido, né, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. E foi o que ele fez. Ele foi para o deserto, ficou um tempo lá, exatamente para se encher do Espírito Santo. Os mais bem-sucedidos, amados, não são os que sabem de tudo, mas são aqueles que submetem processos necessários para grandes conquistas. Amém? Quero repetir isso. Os mais bem-sucedidos não são os que sabem de tudo, mas são aqueles que se submetem aos processos necessários antes das grandes conquistas. Então, se você quer ser bem-sucedido, né, você tem que se submeter aos processos necessários da vida, aquilo que a vida lhe impõe, aquilo que a vida, né, lhe dá. Então, é o que eu estou falando, não é estagnação. Esperar não é estagnação, é deitar e falar, não vou esperar acontecer. Não, é você ter propósito, é você ter objetivo na sua vida, é você ter um caráter mudado. Toda essa experiência que nós estamos tendo é para que a gente mude o nosso caráter, mude a nossa maneira de pensar, mude a nossa maneira de viver. Os nãos de Deus, amado, na realidade, não são, são uma grande prova do seu amor por mim e por você. Então, quando Deus ele fala não para mim, quando ele fala não para você, é porque ele nos ama, porque ele sabe que ele tem o melhor. Se acreditarmos que quando estamos debaixo da sua liderança, todas as coisas podem trabalhar para o nosso bem, e sabemos que ele é um Pai bondoso e amoroso, e impossível que
queremos nos submeter aos seus processos. Então é impossível. Nós não queremos, né, submeter ao seu processo, porque nós sabemos que Ele é um Pai amoroso, nós sabemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus, né, de longanimidade, é um Deus, né, que nos livra das aflições, é um Deus que é o nosso socorro bem presente, é um Deus que é a nossa rocha forte. Então, estar debaixo da liderança, né, de Jesus é algo muito importante para que a gente consiga vencer o dia a dia. Portanto, aprenda-se a submeter-se, a obedecer os processos de Deus. Se Ele disser para você, não vá, não vá. Se Ele falar para você, não faz, não faz. Não é assim, não é assim. Não adianta você ir contra um processo de Deus na sua vida, porque isso só vai atrapalhar o seu caminhar com Cristo Jesus e aqui na terra também. Se Ele ainda não fez acontecer, não tente você realizar com suas próprias mãos, porque o homem é muito assim. Deus não fez, está demorando, eu vou fazer do meu jeito. E do meu jeito, com certeza, nem sempre vai dar certo, porque o Senhor é quem determina os tempos e as estações da nossa vida. É Ele que determina, é Ele que diz tudo o que vai acontecer. Quem esperaria que nós passaríamos por esse tempo, né, de tanta aflição, de tanta luta, de tanta dificuldade? Mas não se preocupe, né? Deus, Ele não tem problema com atraso. Deus, Ele nunca se atrasa, né? Deus, Ele nunca vai chegar atrasado na sua vida. Deus, Ele nunca vai chegar atrasado no seu negócio. Se tudo está acontecendo, é porque Ele está no controle de todas as coisas. Abacuque capítulo 1 e 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutará? Gritarei de violência e não me salvará? Então Abacuque, ele se levanta, né, porque ele queria a resposta de Deus. Abacuque estava querendo a resposta de Deus, falou assim: mas até quando eu vou clamar, o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar, olha a violência, e o Senhor não vai nos salvar? Então ele também queria a resposta, mas Deus escolheu fazer as coisas em seu tempo. O profeta, né, ele responde: por-me-ei a sua torre de vigia. Então o Abacuque, ele fala assim: eu estou clamando, eu estou pedindo, né, eu estou implorando para que o Senhor traga providência, que o Senhor traga, né, livramento, mas eu vou me pôr na torre de vigia. O que é estar na torre de vigia, mano? É você estar adorando a Deus, servindo a Deus, confiando em Deus, né, louvando, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra e vigiando mesmo, vigiando para que Deus me dirá a resposta, como diz Abacuque. Eu terei da minha queixa. Então ele fala assim: eu vou me colocar em oração, eu vou me colocar em jejum, eu vou me colocar à disposição de Deus, porque eu sei que Deus vai e Deus responde a Abacuque. E Deus responde a Abacuque da seguinte forma, né? Aí no versículo 3, dizendo o seguinte: porque a visão ainda não está cumprida no seu tempo determinado. Se tardar, espera. Então olha só, Abacuque queria uma resposta de Deus para a situação, e Deus vem para ele e fala assim: espera um pouco, espera, não é para esse tempo ainda, é para o tempo determinado. E depois no versículo 4 ele diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então ele falou assim: olha, a sua alma, ela está orgulhosa, ela está desejando demais algo que não está pronto ainda para você. Mas aí Deus, ele fala assim: olha, e ela não é reta por diante de mim, mas o justo viverá pela fé. Então, se você é justo, você vai viver pela fé. Se nós somos justos, nós vamos viver pela fé. É a fé que vai nos sustentar nesses dias, amado. É crer em Deus acima de todas as coisas. É crer no Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. E aí nós vamos ser, né, verdadeiramente abençoados. Ele é pontual. Deus, ele não está ocupado. Amém? Ele não está ocupado. Mas onde está Deus agora? Deus está trabalhando. Deus, ele trabalha de dia e de noite ao seu favor, ao meu favor, ao favor da sua família, ao favor, né, de todos os moradores da terra. Então espere, né, cresça, amadureça, desenvolva-se, né, porque na hora certa ele vai agir na sua vida, em nome de Jesus, né? Existe uma música que diz, né, que fala um pouco sobre isso, que diz que a resposta é que eu vivo de milagres, e desta vez, né, vai ser mais um milagre que Deus vai fazer. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Amém? Então é tempo de milagre. A resposta, muitos estão querendo a resposta para essa pandemia, resposta para uma solução, mas a resposta vem de Deus, porque eu sei que Ele vai fazer um milagre. Eu não sei como que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer e vai ser perfeito. Deus vai fazer um milagre perfeito, como tudo que Ele faz. Em nome de Jesus, amém? A tribulação que você está passando é só para adquirir paciência. Então a luta que você está
sofrendo, é só para você adquirir sua paciência, e essa paciência vai trazer para você experiência, né? Um caráter aprovado. Então é essa experiência que vai moldar o seu caráter, vai fazer você enxergar as coisas talvez de uma forma diferente, ver as coisas de uma forma diferente, e é essa experiência que vai te dar esperança, mano. Nós temos esperança de um tempo melhor, nós temos esperança, né, de dias melhores. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, 27 diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre vós gentios, que é Cristo em vós a esperança da glória. Então Cristo em vós é a esperança da glória. Então a esperança da glória não está em ninguém, está em você, em Cristo Jesus. Então, né, é Cristo dentro de você que vai dar essa esperança para tantas pessoas que estão buscando, né, respostas para todas as coisas. Você está sendo experimentado. Espere o tempo de Deus. Não pare nas tribulações, não pare, né, nas tribulações, mas passe por ela para que o seu caráter seja provado e que esse caráter, essa experiência, que vai produzir em você esperança da glória, porque Cristo habita em você, amém? Cristo habita em você. Então essa é a esperança da glória. A esperança da glória, amados, está em Cristo Jesus. Não existe outra solução. Deus, Ele não está ocupado, Ele não chega atrasado, Ele está cuidando de você o tempo todo para o seu propósito. Então, quando Deus, Ele cuida de nós para o seu propósito, nós vamos entender que o propósito de Deus, Ele é soberano na nossa vida. E aí a gente tem que entender tudo isso, todo esse processo que nós temos que passar, toda essa tribulação, toda essa angústia, todo, né, esse tempo que nós estamos vivendo. Assim como fez João Batista, Ele fará com você. Né? Então, assim como Ele fez, Ele vai primeiro te treinar para depois te aprovar. Então, primeiro Ele vai nos treinar e depois Ele vai nos aprovar. Que essa palavra, né, ela seja rica no seu coração, que você possa descansar no Senhor, que você possa ter paz, que você possa ter tranquilidade, que você possa, né, saber que a tribulação ela vai produzir paciência, a paciência vai trazer experiência, e a experiência não vai dar esperança, mas a esperança é em Cristo Jesus, a esperança da glória, né? Porque Cristo habita dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que abençoe a tua família, que Deus tenha misericórdia do Brasil, de toda a terra, que essa pandemia cesse em nome de Jesus Cristo, que as mortandades, Senhor Deus, que a sol ao meio-dia sejam cessadas, Pai. Nos esconde, Senhor Deus, na sombra do Onipotente, ó Pai, possamos descansar nele, ó Pai, que o espírito de morte seja repreendido em nome de Jesus Cristo e que nenhuma praga venha nos atingir, ó Pai, que o destruidor veja o sinal em nossas casas, Senhor Deus, que o sangue do Cordeiro que já foi vertido na cruz, ó Pai, seja por sinal, Senhor Deus, o destruidor não passe, Senhor Deus, em nossos lares, ó Pai, cuida dos nossos idosos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que habita no seu esconderijo, Pai, aqueles que vivem habitualmente na sua misericórdia, Pai, que possamos descansar na sombra do Onipotente. Não há abrigo que possa ser comparado à proteção da sua sombra, do próprio Deus, ó Pai. A sombra do próprio Deus é que nos protege, e sabemos que o Senhor age no momento e no tempo certo, ó Pai. Deus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da família da Igreja Nacional Yahvé Shammah, de todas as famílias de Guararema, de todas as famílias da terra, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, e que todos sejam abençoados, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus. Te louvamos e te bendizemos, e aguarde, né, um pouco mais, estaremos passando novas instruções para você em nome de Jesus, que até lá o Senhor possa, né, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, e te livre, e te guarde de toda maldição, de todo mal, em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus.